Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live. Eu sou o Luiz Felipe, especialista em qualidade de software, e hoje a gente vai falar sobre algo que muita gente tem curiosidade, né, que como que é o dia a dia de um QA. O que que ele faz, quais são suas obrigações, o que faz parte do seu papel, mas abordando aqui a rotina, né? Muita gente imagina que QA é só ficar caçando bug, clicando em tela o dia todo, mas a rotina é muito mais diversa e, na verdade, envolve muito mais responsabilidade e começa muito antes de um sistema chegar na mão do usuário, tá? Eu já quero começar perguntando, né, quando você ouve falar de QA, o que que vem na sua cabeça, né, sobre a rotina do profissional? Bom, iniciando, a gente tem que abordar a parte de rotinas de reuniões. Uma parte importante do dia a dia de um QA são as reuniões, mas que eu diria também que é a parte da responsabilidade de todos ali dentro do contexto do desenvolvimento, né? Não seria diferente para o QA. No Ágil, por exemplo, né, no Scrum ali, a gente tem a Daily, que é aquele alinhamento diário, né, a Daily Meeting, que é a reunião rápida onde todo mundo fala o que fez, o que vai fazer, se tem algum impedimento, se tem algum bloqueio ali, e sinaliza para o time. E isso o QA acaba participando junto, né, como parte do seu papel ali colaborativo dentro de um time ágil, né. Além disso, o QA também participa de refinamentos. Os momentos que a equipe vai discutir a parte das novas funcionalidades, né, do que está previsto para vir nas próximas sprints, que vão ser desenvolvidas e entregue. E a função do QA ela já começa nesse ponto também, né? Porque já começa a pensar nos riscos, nos cenários de teste, nos pontos de atenção. Então, acaba contribuindo também nesse ponto. Aqui a gente abordou a daily, parte do refinamento, e a gente acaba concluindo que o QA ele não entra só no final, né, do processo ali de desenvolvimento. Ele já contribui desde o planejamento, desde a parte do refinamento mesmo. Isso ajuda a evitar muitos problemas lá na frente. O segundo ponto aqui seria planejamento de testes, né? A parte essencial do papel de um QA. Depois das reuniões, vem o planejamento dos seus testes, as suas validações. O QA analisa os requisitos da funcionalidade, utilizando a documentação como guia. Documentação essa que é apresentada na planning e também que já vem dos refinamentos. E ele pensa, né, como que eu vou garantir que isso funcione bem para o usuário final? Como que eu posso garantir que isso atenda aos requisitos de negócio e como que isso vai chegar na mão do usuário final? Um exemplo prático que eu posso citar talvez é vai lançar uma funcionalidade de compra, talvez num e-commerce, né? O que o QA pensa no cadastro do usuário, adicionar um produto no carrinho, no processo de pagamento, nos tipos de pagamento, se cada tipo de pagamento pode acabar desencadeando alguma modalidade, por exemplo, cartão de crédito, vai abrir até em quantas vezes? Depende do valor. A partir de quantas vezes é sem juros? São todas as vezes sem juros? Entende? Então, quando a gente pega uma funcionalidade aqui para tentar esmiuçar ela e conseguir validar todas as entradas e saídas ali, você acaba vendo que é muito mais amplo, tem muito mais envolvido, muito mais informação envolvida num planejamento de testes do que apenas planejar se deu certo ou não e colher uma evidência, sabe? Clicar ali e ver se deu certo ou não e deixar dar como entregue, né, a demanda. Aí, assim, nisso acaba trazendo também alguns cenários que a gente não pensaria com tanta frequência, porque quando você foca em, de fato, trabalhar naquela estratégia de teste, você acaba descobrindo alguns fluxos que talvez não sejam tão normais assim, talvez o seu usuário utilizar. O que acontece, por exemplo, se um cartão for recusado? Como vai ser a tratativa para o usuário? Como que ele vai receber essa mensagem? A razão do porquê foi recusado, enfim, a gente acaba entrando muito específico em quantas possibilidades a gente tem de testar uma funcionalidade. Planejar o teste é assim muito mais do que só seguir um roteiro. É pensar no que pode dar errado e qual o impacto disso também. É quase como ser um detetive, né? Um detetive dentro do time. Então, esse ponto aqui de planejamento de teste
vem muito como o dia a dia, de fato, a experiência, a maturidade, a criatividade para isso também vem com o dia a dia, vem com o trabalho que a gente faz, né, de validação e aprendizado da aplicação, e acaba agregando bastante. A gente consegue cobrir cenários, né, muito mais cenários quando a gente consegue focar exatamente nessa necessidade. Um outro ponto aqui seria a parte da execução dos testes. A gente tratou o planejamento, agora a gente aborda a execução. Depois do planejamento, claro, chega a hora de executar. Aí a rotina acaba variando, porque a gente tem testes manuais e testes automatizados, ou ambos, né? Testes manuais são feitos direto na aplicação, simulando o uso real, simulando o usuário ali, né, por meio dos cliques, por meio dos preenchimentos de formulário, enfim, depende da funcionalidade. E aí, quando você abre o sistema, você segue os passos e valida o resultado, de forma manual. Já os testes automatizados são os scripts, né, que você escreve e a estrutura barra linguagem que você que tá, né, a sua aplicação está estruturada, vai rodar de forma automática, automatizada, e acaba evitando até aquele trabalho repetitivo e manual. Por isso que eu diria que a automação hoje é quase que um requisito, é um dos requisitos principais para você conseguir entrar no mercado e para você conseguir se sustentar também dentro de um projeto. A automação você ganha muito mais tempo, você acaba aproveitando muito mais, você otimiza a forma com que você valida, com que você conduz ali e trazendo uma segurança. Porque você acaba tirando também um pouco a parte do erro humano por conta de ficar sempre repetindo os mesmos casos de teste ali de forma manual e você deixa automatizado. Assim, a automação era o futuro, mas assim, já faz um certo tempo que é o presente total, né? Então, no dia a dia, o que eu ia acabar alternando entre esses dois um pouco do teste manual, mas eu diria que nos projetos de hoje, muito teste automatizado também, tá? E às vezes aparece até uns bugs meio engraçados, eu diria. Quando você tenta cadastrar um nome muito longo e o sistema quebra, ou quando você coloca um emoji no campo e a aplicação não suporta. Existem diversas formas e estratégias que a gente pode utilizar para testar uma funcionalidade. Parece simples, parece que é só o caminho feliz, ou um caminho feliz e um caminho triste, né? Um caso de teste positivo e um caso de teste negativo. Mas quando você para de fato para analisar, é muito mais amplo. Existe um mar de possibilidades que a gente pode explorar a fim de validar. Isso mostra que o QA precisa ter um olhar crítico, criativo, né? E principalmente atento aos detalhes, tá? Porque é justamente num detalhe que a aplicação pode acabar sendo comprometida e afetando a experiência do usuário, afetando a experiência do cliente, o que definitivamente não é o nosso foco. Bom, seguindo, diria que talvez aqui a gente pode tratar das ferramentas mais usadas. Tratamos as reuniões, planejamento de teste, execução de teste e as ferramentas mais usadas. Mas eu acho que isso aqui é um ponto um pouco mais fácil não, mais rápido da gente conversar, porque as ferramentas podem variar entre dezenas de ferramentas. Isso depende muito do projeto que você atua, depende muito do projeto, como que ele está estruturado, qual o nível de teste dele, da pirâmide de teste, se ele tem todos os níveis, dependendo do nível, qual o framework utilizado. E aqui trazendo alguns exemplos, né? A gente acaba utilizando muitas ferramentas. O QA acaba utilizando muitas ferramentas, assim como todos do time. Mas do QA especificamente, para gestão de tarefas, a gente tem o Jira, Trello, o ADO, né, o Azure DevOps. Para testar APIs, um exemplo seria o Postman. Para automação, né, de API, utilizar o framework do REST Assured, enfim, com Java. Para automação de front-end, Selenium, Cucumber, Cypress, Playwright. Como eu falei, é muito amplo, né? Não tem como eu chegar para você e falar, olha, necessariamente o QA vai utilizar essa ferramenta aqui. E até para citar com um exemplo de performance, uma ferramenta de performance, seria o JMeter, né, que é muito utilizado para a gente conseguir fazer testes de carga dentro de um endpoint ali da aplicação.
Mas uma coisa importante que eu quero frisar, trazendo esse montão de ferramentas, é que a ferramenta em si, eu não diria que ela é o mais importante. O que faz a diferença é você entender o conceito. Para que ela serve, como que ela está inserida no contexto de teste da sua aplicação. Porque amanhã pode acabar surgindo uma ferramenta nova, uma ferramenta mais otimizada, uma ferramenta inovadora, mas se você domina a lógica, você também acaba aprendendo rápido, você se adapta. Então acaba ficando mais fácil, mais ágil de você pular de uma ferramenta para outra, né? Dado que seja lançada uma ferramenta, né, mais otimizada e que faça sentido para o projeto também começar a utilizá-la. Então, se você tá começando na área, eu diria que focar em entender o porquê da ferramenta e como que ela funciona, o porquê que ela está ali, qual que é o papel dela, como que a gente consegue usufruir dela, e não só decorar o botão ou, enfim, aprender um script ali muito pontual e só focar nele, sabe? Acho que é carregar isso consigo, de você aprender o porquê e entender o contexto, tá? Um outro ponto seria a colaboração com o time. O ponto essencial do dia a dia do QA é a colaboração. A gente não trabalha sozinho, está o tempo todo em contato com desenvolvedores, com POs, com designers, enfim, participando dos refinamentos, participando do planejamento, participando dos testes, participando do desenvolvimento em si ali, porque o teste é uma parte do desenvolvimento. Então, a parte da colaboração com o time é muito essencial você trabalhar esse ponto das soft skills, né? Exige, claro, comunicação clara, soft skills ali forte. Não adianta só dizer que você achou um bug, que você achou uma inconsistência. Você precisa explicar isso de forma estruturada, com passo de reprodução, com evidenciação, para você conseguir trazer todos os insumos para que seja corrigido de forma correta ali, caso tenha alguma inconsistência com a documentação, caso tenha trazido alguma indisponibilidade na aplicação. É importante que você consiga documentar isso de forma clara para não ter o retrabalho, né? Às vezes você só explica mal explicado o que aconteceu, o dev vai corrigir, talvez não corrija da forma correta, porque o problema ali não foi exposto de forma correta, e aí vai ter todo esse retrabalho. Ele vai refazer, vai corrigir, ou vai achar que corrigiu, você vai retestar, vai ter o retrabalho, e aí vai estar errado de novo. Eu diria que assim, um QA que sabe se comunicar, ele gera confiança para o time, ele contribui na maturidade do time e vira uma referência. É nisso que você também consegue se sustentar dentro de um projeto e evoluir, né, que é o que todos queremos. O próximo ponto seria o impacto do QA no produto, trazendo um pouco essa visibilidade para vocês do impacto, né? Acho que eu considero uma das partes mais legais, né? Como que o QA impacta. Às vezes as pessoas, como eu falei no início, pensam que o QA é só evitar um bug, mas a gente já está vendo que não é só isso, né? O QA garante que o produto chegue mais estável, mais fácil de usar e que realmente resolva o problema do cliente. Mais um exemplo aqui. QA que pensa em acessibilidade pode sugerir ajustes que permitem pessoas com deficiência que consigam também utilizar o sistema. Parece uma coisa um pouco simples assim, porque, claro, a sua aplicação você vai querer que ela atenda o maior número de pessoas e que ela seja acessível, mas nem sempre isso é trazido para dentro do contexto do desenvolvimento com tanta clareza, sabe? Eu falo muito sobre isso que para algumas pessoas alguns pontos parecem muito óbvio. Claro que tem que pensar na acessibilidade, claro que tem que, mas aí a gente acaba entrando num outro ponto. Tudo bem, pensou na acessibilidade, mas de fato está acessível utilizando? Você baixando o aplicativo no seu celular, você utilizando a aplicação web, ela de fato está dentro do contexto ali, ela atende, foi facilitado, vai sanar a dor do cliente ali de conseguir utilizar da forma que ele procura? Então, isso são perguntas que acabam agregando pro desenvolvimento. Porque o QA é uma peça-chave porque ele vai pensar com a ótica do cliente utilizando, só que ele ainda tem, não é o poder, mas ele ainda tem ele vai estar inserido no desenvolvimento.
Então ele vai estar ali na fonte, sabe? Ele vai enxergar a dor do cliente usando e ele, por meio da posição que ele atua ali, ele já vai estar direto com quem planeja, desenvolve e lança uma nova funcionalidade, um incremento. Então é muito interessante vocês enxergarem por essa ótica também de quão estratégico é o papel de um QA, né? O impacto, como eu falei, que o impacto do QA do produto. Como que a gente consegue agregar, tá? Gerar valor. E não gerar valor de uma forma genérica aqui, de deixar a aplicação. Não, é de fato trazer soluções. Tá? Esse é o valor que eu diria assim que o mercado busca. Profissionais que pensam além do clique e entendem a experiência do usuário. Tá? Próximo ponto, interação com o público. Uma pergunta, né? Vocês imaginavam que tinha tanta reunião, planejamento, documentação? O ponto inicial da nossa conversa aqui. O QA ele só é para achar bug, é só para sair clicando na tela e ver se funciona, tentar fazer um caminho errado e ver que não deu certo e passar por isso, né? Como validado. Vocês perceberam quão mais complexo, amplo é a atuação de um QA dentro do time. E para fechar, vamos recapitular, né, os pontos aqui que eu fui elencando e falando com vocês. Reuniões, dailies, refinamentos, as cerimônias do ágil, isso é padrão ali de quem atua dentro de uma squad. Planejamento de testes, seguido pela execução, quer seja manual ou automatizada. As ferramentas, né? Acabei citando várias aqui, alguns podem conhecer algumas, outros não, mas assim são ferramentas do dia a dia, tudo vai depender do projeto que você atua. Colaboração com o time o tempo todo, isso é indispensável. E o real impacto, né, no produto e no usuário, né, que é quão impactante é a atuação do QA dentro do contexto, né, de desenvolvimento. Ou seja, é uma rotina dinâmica, vai muito além de só achar um bug. Bom, pessoal, queria agradecer a participação de todos. Se essa live fez sentido, já me segue aqui, compartilha com alguém que quer entrar na área, alguém que esteja no processo de migração de carreira. É muito interessante essa área, tem muita coisa para aprender e tem reais possibilidades de crescimento. Você consegue entrar numa empresa, você vai evoluindo, vai se aperfeiçoando, vai aprendendo mais ferramentas, vai se aperfeiçoando nas ferramentas que você já trabalha ou que você iniciou o trabalho. E assim, é uma área que contribui bastante para o seu crescimento. Tá? Fica aqui a minha recomendação. E é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima live.